O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido que foi feito pela Polícia Federal para transferir o ex-banqueiro Daniel Vorcaro da carceragem da Superintendência da Polícia Federal. O pedido foi formalizado após a rejeição da delação premiada que foi apresentada pelo banqueiro, segunda rejeição, inclusive. A PGR ainda analisa se aceita a proposta de colaboração. Nesse sentido, a resposta a essa manifestação de Mendonça é considerado um termômetro do humor da PGR sobre a delação. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro, chamar o Roberto Mota para analisar e trazer as suas impressões a respeito dessa notícia. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quando conectam a estadia do preso provisório à possibilidade de fechar um acordo ou não, dá para levar isso em consideração? Existe o índice Sela para indicar ou sinalizar se vai ter acordo ou não vai ter acordo? Bem-vindo. Esse processo de negociação de delação está completamente fora do meu entendimento, Caniato. O que o local da prisão tem a ver com o fato do banqueiro fazer ou não fazer uma delação? Eu não faço a menor ideia. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu voltei de São Paulo hoje e no aeroporto eu conversei com o Samuel. Samuel veio me cumprimentar e cumprimentar a equipe do Pingos nos Is. E ele falou uma coisa que sempre cala fundo em mim. Ele disse: vocês falam por mim. Muito obrigado. Então eu vou falar aqui em nome do Samuel. Será que alguém ainda acredita que essa delação vai dar em alguma coisa? Ou que esse banqueiro vai ficar preso? Ele está em prisão provisória. Ele não foi julgado e condenado. Na verdade, as investigações ainda estão em andamento. Prisão provisória pode ser revogada a qualquer momento. Muita gente aposta que isso vai acontecer, porque o banqueiro tem na manga cartas muito fortes. E os poderosos da República vão mover céus e terras para que ele não coloque essas cartas na mesa. Pois é, os nossos comentaristas analisando a notícia de abertura, o pedido que foi feito por André Mendonça, ministro do Supremo e relator do caso Master, pedindo que Daniel Vorcaro volte para a Papuda. Naturalmente, haverá uma avaliação sobre essa possibilidade. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer também suas impressões a respeito da situação de Daniel Vorcaro, e também é preciso olhar para as instituições, né, Beraldo? Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O Beraldo não está? Bom, tá bom, daqui a pouco a gente se conecta com o Cristiano Beraldo. O Bruno Musa está por aí? Se tiver, Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que tem a ver o insucesso na negociação com uma instituição e a possibilidade de fechar com uma outra? Que aspecto é esse? Não deu certo com a Polícia Federal, mas talvez dê certo com a Procuradoria-Geral da República. Como é que funciona esse tipo de tratativa e negociação? Uma é mais flexível do que a outra? Eu vou apresentar alguma coisa a uma instituição e não apresento para outra? Fica estranho, né? Porque, em tese, é aquele que é acusado negociando com as autoridades, né? Agora, se cada uma tem uma característica, inclusive o público fica em dúvida. Bom, como é que funciona isso? Bem-vindo. Renato, eu talvez me sinta orgulhoso de te responder que eu não tenho a menor ideia, sinal que entender o Brasil de hoje significa que você talvez tenha que estar dentro desse esquema todo para compreender até onde vai essa bizarrice e essa alucinação que se chama Brasil de hoje em dia. Boa noite, Caniato, Mota, Diego, que está com a gente, e Beraldo, que estará em breve. Eu gostei muito da entrada que o Mota falou a respeito do Samuel. Isso cada vez tem acontecido mais e me encorajou aqui até a mencionar que me chama muita atenção, que isso acontece muito comigo, e o que mais as pessoas falam é: parabéns pela coragem. E aí eu falo: coragem do quê? Eu apenas exponho a minha opinião.
a gente não deveria ter coragem para expor opinião. Então, eu vou complementar aqui justamente a tua pergunta, em nome também dessas pessoas, assim como o Mota mencionou, o Samuel. Veja, Caniato, eu não tenho a menor ideia. Como é que a gente pode assumir que uma delação pode ser aprovada dentro de uma Polícia Federal ou rejeitada e aprovada ou rejeitada na Procuradoria-Geral da República? Será que alguma instituição tem maior proximidade ao judiciário, ao executivo, ao legislativo? Se tem, não caberia explicação? Por que nós, que somos, eu não gosto da palavra contribuinte, nós somos pagadores de impostos de maneira coercitiva, por que nós não teríamos o direito a saber qual é essa relação em que um aceita uma delação e o outro eventualmente não aceita? Por quê? Como é que isso fica claro? Há, de fato, uma correlação pessoal dentro das instituições? Se tiver, isso é realmente muito estranho, o que já levanta uma grande lebre nas suspeitas contra as instituições brasileiras de hoje em dia. E, de novo, se as pessoas realmente entendessem o que está acontecendo, eu ousaria dizer que mais de 90% dos brasileiros não conseguem confiar, um mínimo que seja, em toda e qualquer instituição brasileira hoje em dia, dentro dessa república. Então, eu não sei te responder, Caniato, mas isso é extremamente estranho. E, na minha opinião, como é que isso pode, inclusive, ser colocado de maneira normal, hoje em dia, pelos meios de comunicação ou nos grandes debates dos operadores do direito? Imagina só a falta de confiança, mais ainda, se uma rejeita e a outra vem aceitar, sabendo que há uma grande aproximação das figuras que fazem parte de algumas dessas instituições. Pois é interessante, né? Como que os advogados acabam negociando de forma independente com as instituições. Muitos presumiam que haveria um colegiado, né, representantes da Polícia Federal e da PGR, e há uma tratativa entre eles. Tem essas informações aqui, se conectam com o que a gente já conseguiu levantar, eu acho que a gente pode avançar, mas não, são negociações a princípio setorizadas, separadas. Deixa eu chamar o Diego Tavares, está com a gente na ausência do Luiz Felipe Dávila. Tavares, seja sempre muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Além de comentarista político, o Tavares é operador do direito, é advogado, vai elucidar essas dúvidas, ainda que ele sempre reitere que nos dias de hoje, nem sempre ser advogado e operador do direito, isso ajuda nas reflexões a respeito desses desafios. Mas nesse caso que envolve o Daniel Vorcaro e o caso do Banco Master e essa negociação para avançar com uma delação premiada, o que a gente precisa considerar em relação a essas negociações em paralelo, né? Com a Polícia Federal e também com a Procuradoria-Geral da República. A notícia indica, não vingou a tratativa com a Polícia Federal, mas ainda estão em negociação com a PGR. Mas e aí? Pois é, Caniato, infelizmente nós temos uma legislação lacônica o bastante para que essas confusões ocorram. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e à nossa estimada audiência aqui dos Pingos nos Is. É importante a gente deixar claro, Caniato, que a negociação sobre uma delação premiada, ela pode sim ser feita de forma independente, tanto com a polícia quanto com o Ministério Público. Mas isso depende da fase processual na qual o processo se encontra. Na fase de inquérito policial, quem preside o inquérito é o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia pode negociar uma delação premiada. Existe um entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal de que, mesmo negociada pela polícia, o Ministério Público ainda assim tem a atribuição de vetar a delação, porque o Ministério Público é, em regra, o titular da ação penal. Em todos os casos, a negociação, a delação premiada, ela deve, ao final, ser homologada pelo juiz. O que está acontecendo no caso do Vorcaro é algo, de certa forma, atípico, porque existe uma hierarquia processual. Você tem o inquérito pode se transformar numa ação penal, e aí sim entra o Ministério Público e o juiz natural, ou no caso do Banco Master, o relator no Supremo Tribunal Federal. Essa negociação concomitante é algo, de certa forma, inédito, algo, como você disse muito bem, eu sempre aponto por aqui, né? Existem alguns ineditismos em relação ao direito que tornam uma análise jurídica à luz daquilo que dispõe a lei, de certa forma, um pouco mais complexa. Mas o que nós temos como padrão do Brasil, e isso
para a tristeza de brasileiros e principalmente para todos os operadores do direito, é a insegurança jurídica acerca do procedimento. Nós estamos discutindo no momento, por exemplo, a transferência de Daniel Worcado de uma sala especial na sede da Polícia Federal a um presídio convencional, onde, de acordo com a lei, é onde ele deveria estar durante todo o trâmite. Essas transferências que dão a entender que ele tem uma situação mais privilegiada na hipótese de conseguir fornecer uma delação, e caso não forneça a delação, como tem sido rejeitadas as suas propostas, ele é encaminhado para uma situação menos favorável, para um estabelecimento prisional, onde ele vai ter ali uma rotina mais desconfortável do que na sala da PF. Isso levanta a hipótese de julgamento dessas prisões como torturas, como foi feito durante a Lava Jato, por exemplo. Salvo engano, foi o ministro Gilmar Mendes que disse que transferir um preso para um estabelecimento prisional, onde ele teria ali condições menos favoráveis de sua rotina, seria uma espécie de prisão-tortura, uma forma de forçar a delação. E o final disso todos nós sabemos, acompanhamos durante a Lava Jato, é a anulação em massa desses casos. Então, é muito importante e é aí que se torna muito clara a necessidade de que durante um processo, sendo boa a lei ou sendo ruim a lei precisa ser aplicada, porque quando a lei não é aplicada de forma estrita, de forma absoluta, nós temos a abertura de janelas para que no futuro os advogados possam fazer suas arguições de nulidade e colocar na rua, muitas vezes, um político, um empresário, uma pessoa comum da sociedade que deveria ser punida por um crime. Não viabilizar o devido processo penal, negligenciar aquilo que dispõe a lei, abrir exceções a todo tempo, é o que faz o Brasil ter o rótulo de país da impunidade, porque diante de, novamente, uma lei muito lacônica, situações iguais tratadas de forma diferente, nós temos a possibilidade de muitas anulações. E aí é aquela velha história. As pessoas que deveriam estar encarceradas estão soltas, fica a impressão de que existe uma justiça para quem tem mais condições, uma justiça para aqueles que praticam crimes do colarinho branco e uma justiça para a sociedade, uma justiça dos comuns. Isso não é saudável, definitivamente isso não é bom para o nosso país. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer também seus apontamentos a respeito dessa informação. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Polícia Federal rejeitando pela segunda vez a proposta de delação premiada. Há ainda expectativa de uma resposta da Procuradoria-Geral da República, mas há no dia de hoje reflexões a respeito da possibilidade de Daniel Worcaro deixar a superintendência da Polícia Federal e essa decisão ser um indicativo de que vai vingar ou não vai vingar um acordo de delação, como se isso fosse já um indicativo, uma sinalização, um índice de sucesso ou insucesso de qualquer tipo de tratativa. Enfim, quais aspectos devemos nos ater e considerar a partir das notícias que foram divulgadas? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Diego, Musa, Mota, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, eu estou muito alinhado com o que disse o Diego. A gente vê o Brasil sempre essas decisões, essas idas e vindas, que colocam o país nesse país sem regra, sem lei, sem uma orientação clara de como proceder em determinados casos. Não me parece fazer sentido que você transfere um preso de um presídio para outro conforme o interesse do momento, e aí realmente você diz, agora eu não tenho mais interesse em você, então eu vou te colocar ali numa penitenciária pior. Quer dizer, eu não sei distinguir quais são as condições carcerárias da Papuda versus da Polícia Federal, mas essa própria transferência daqui para lá me parece um pouco sem sentido, quando na verdade se você tem uma lei, e a lei é que deve prevalecer, o preso, se ele tem informações, se ele tem uma contribuição a dar à investigação e a partir de oferecer essa contribuição ele pode ter benefícios, tudo isso só pode ficar estabelecido depois que a delação for aceita ou recusada. Não vejo sentido de dizer assim, eu estou pensando em delatar, opa, então vamos te colocar aqui no Hotel 5 Estrelas. Aí no dia seguinte você vai, estou mudando de ideia, então volta lá para o pulgueiro. Isso não é fazer justiça, isso não é investigação, isso é arbitrariedade e não tem razão nenhuma para isso. Deixa preso no lugar que for adequado para prender alguém no caso dele
E aí ele vai apresentar, através de seus advogados, o que ele tem a dizer. Agora, o que me chama a atenção nessa nova recusa de delação é a cronologia dos fatos. Veja, nós tivemos o presidente do Senado aprovando uma pauta-bomba que gera gastos que o governo federal não quer arcar. Aí, na sequência, você tem o vazamento através de uma reportagem de uma revista de circulação nacional, dizendo que o presidente do Senado recebeu do Daniel Vorcaro 30 milhões de dólares num depósito no exterior. Aí, no dia seguinte dessa reportagem, a Polícia Federal diz que não quer, não está interessada nessa delação. Mas como não está interessada na delação? Se ele trouxe, de fato, que foi feito um pagamento de 30 milhões de dólares para o presidente do Senado, me parece que isso é um elemento bastante contundente, porque ele tem, obviamente, que explicar qual o motivo dele ter pago esses 30 milhões de dólares. Então, o que eu vejo, Caniato, é que nos fazem de trouxa. Esses grandes players aí do poder, gente do poder executivo, gente que está transformando a Polícia Federal num instrumento de governo, não mais numa instituição de Estado, que está desonrando milhares de policiais federais que cumprem o seu papel de forma respeitável e admirável. Essas pessoas que estão fazendo esse xadrez do poder para manterem o seu poder, para mandar mais do que os outros e tal, isso é extremamente danoso para o Brasil. E eu realmente, quando vejo essas coisas, me sinto um brasileiro palhaço, que estou aqui recebendo toda essa enxurrada de conversa fiada que vem das grandes autoridades brasileiras hoje em dia. Isso, deixa eu voltar com o Roberto Mota. O Beraldo levanta alguns pontos muito importantes e interessantes, naturalmente, nessa discussão. Mota, o Beraldo menciona a cronologia dos fatos, ele mencionou alguns eventos, as pautas que foram aprovadas pelo Senado Federal, depois informações divulgadas por alguns jornais que indicam conexões de Daniel Vorcaro com a presidência do Senado, do Congresso, e a decisão tomada pela Polícia Federal. E também é curioso, né, Mota, porque falavam que se as pessoas fossem apostar, ou pelo menos os analistas políticos fossem apostar em qual instituição rejeitaria a proposta de delação, inicialmente seria a Procuradoria-Geral da República. Palpite, né? Não tem nenhum fundamento para isso, mas muitos disseram, talvez a Procuradoria rejeite e a Polícia Federal não. Mas o que a gente viu foi o contrário, né? Polícia Federal rejeitando de pronto, inicialmente, antes da Procuradoria-Geral da República. Dá para a gente conectar os eventos, o que está acontecendo no mundo político, as decisões que vêm sendo tomadas para rejeitar as propostas dos advogados de Vorcaro? A gente está voando aqui completamente no escuro, né, Caniato? Porque a gente não tem a mínima ideia do que está sendo discutido lá. Mas deixa eu trazer aqui para falar no meu lugar o Samuel, um trabalhador brasileiro, um cidadão comum, que não tem esquemas em lugar nenhum, que não deve nada a ninguém e que não está metido em relacionamento com o banqueiro. O que o Samuel decidiria? O que um cidadão brasileiro, normal, honesto, trabalhador, qual seria a sugestão que ele daria diante disso tudo que nós estamos vendo? A sugestão poderia ser essa: todo mundo que teve algum tipo de relacionamento com este banqueiro, que pode ter envolvido recebimento de dinheiro ou benefício em troca de favor, tem que se afastar do seu cargo. Espera afastado o resultado das investigações. Ora, se a gente tem personagens que, direta ou indiretamente, fizeram negócios, venderam ou compraram participação acionária, assinaram contratos de centenas de milhões de reais, frequentaram festinhas, voaram em jatinho
participaram do clube do uísque milionário em Londres. Como é possível que algumas dessas pessoas continuem envolvidas nesse processo? Seja de investigação, de negociação de delação ou de futuro julgamento. Isso é inconcebível. Imagine, eu sempre lembro aqui, imaginem um policial, investigador, que aparece conversando com um traficante, inúmeras mensagens, né? O investigador tem um parente que é sócio do traficante em um negócio. E aí se descobre isso e o investigador continua trabalhando na mesma delegacia que investiga o traficante. Vocês acham que isso aconteceria? Se esse cenário que eu estou descrevendo acontecesse, levaria algumas horas antes que o investigador fosse afastado do seu cargo, quem sabe até preso preventivamente. Mas uma situação ou várias situações análogas a essa estão acontecendo diante dos nossos olhos. Os brasileiros assistem isso todo dia e eles se perguntam, não é possível que isso esteja acontecendo e ninguém faz nada. Eu não tenho nenhuma resposta para dar para o Samuel em relação a isso. Pois é, inclusive eu quero destacar para a nossa audiência que a enquete do dia trata justamente da negativa à proposta de delação. Essa decisão deixa figuras que tenham alguma coisa a ver com o caso Master tranquilas ou preocupadas? Dê a sua opinião, manifeste o que você pensa a respeito desse caso. Daqui a pouco a gente traz uma parcial, no final do programa, o resultado. Você, Musa, é claro que a gente pode olhar para trás, olhar no retrovisor e lembrar da Operação Lava Jato, né? Mas quais aspectos do caso do Banco Master a gente precisa se atentar olhando para os desdobramentos, para as notícias, cada vez que a gente abre um site de notícias, as novidades que a gente acompanha, os insucessos nas negociações, tudo isso que a gente tem visto caminha para o quê? De maneira natural, como a gente fala por default, ou seja, o padrão, caminha para a pizza. Isso é o resultado de Brasil. O histórico, as instituições, as pessoas que lá estão e todos os envolvidos, infelizmente, nos levam a crer isso. Como eu sempre falo, tenhamos expectativas, mas não esperanças, senão nós nos frustramos com relação a isso. O grande ponto para mim é que esse é o Brasil, essa é a forma como é conduzida as coisas. Tudo depende também do que é chamado pizza. Pizza é simplesmente ninguém pagar absolutamente nada? Alguns já estão pagando. A questão é quanto tempo isso vai durar. Na Lava Jato durou algum pouquinho, alguns presos delataram, devolveram bilhões em reais e já estão aí comandando, com operações rodando também com o governo, outro com as suas ações atingindo máximas nos últimos tempos e novos projetos crescendo como sempre com o mesmo partido tomando conta do país. Isso me coloca um profundo ceticismo. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação em que você, infelizmente, aprende a nadar nesse mar de Brasil. Até que chega um momento que esse copo enche, transborda e as pessoas, no geral, não aguentam mais. Eu não sei dizer se esse caso Master, ele será o copo transbordado. Em algum momento, na minha opinião, transbordará. E cada escândalo que passa, Caniato, estamos mais perto disso. As pessoas mais cansadas, o endividamento vai crescendo. Hoje saiu o dado de inflação, falaremos mais adiante, inflação dos alimentos na máxima para o mês de maio dos últimos 18 anos, poder de compra das pessoas sendo deteriorados, impostos que não acabam mais. Isso vai crescendo, esse sentimento de para que serve tudo isso? Cada vez mais corruptos, divulgando contratos, espalhando na nossa cara, e a população cada vez mais apertada no endividamento, e vendo números bilionários e com juros compostos trilionários de corrupção. Porque no Brasil, a gente sempre fala, a corrupção tem inflação e inflação galopante.
a hiperinflação. Os números vão crescendo, população piorando e o número que eles vão abocalhando para seus cofres particulares não param de crescer. Então, até o momento, me parece, ao que tudo parece, que dará uma mini pizza. Quanto tempo? Alguns serão condenados, daqui a pouco o caso esquece e soltam. Essa é a minha opinião hoje. Eu espero estar errado, de verdade eu espero estar errado. Mas eu não sei se o Brasil está preparado para dizer que esse é o copo que transborda. Cada escândalo que passa, Caniato, a gente fala, não é possível que vai ficar desse jeito. Está tão óbvio, está tão escancarado. Nomes, contratos, jantares, almoços, absolutamente tudo. Tudo escancarado. Mas a gente tem a grande capacidade de esquecer absolutamente tudo, porque o Brasil vive de crise após crise, dia após dia. Eu espero que esse seja o caso que o copo transborde, mas eu, infelizmente, acho que ainda não chegamos nesse ponto.